Olá, estamos começando mais um episódio da série Futuro Inteligente com Deloitte e AWS. Hoje vamos falar sobre reforma tributária, muita coisa acontecendo que está por vir também. Vamos falar, obviamente, também de tecnologia. Estou aqui hoje com o Luiz Fernando Rezende, sócio-líder de consultoria tributária na Deloitte. Tudo bem, Luiz Fernando? Tudo bem. E com a Nathalie Sruch, Head de Tax Planning na AWS Brasil. Tudo bem, Nathalie? Tudo bom. Vamos lá, começar perguntando para vocês como é que vocês estão vendo esse momento, né? A gente está num momento aí de transformação, reforma, novidades. Como é que vocês estão atuando dentro desse processo? Por favor, Luiz, pode começar. Não, eu acho que, colocando em contexto, né, a reforma tributária, eu trabalho nessa área há quase 28 anos e desde o meu primeiro ano a reforma tributária era iminente. Então, quando ela surgiu de verdade, acho que foi uma primeira grande surpresa, enfrentou um certo ceticismo. Quando foi aprovado o que tinha que ser aprovado e começou a andar, todo o processo que a gente está tendo, a cada momento que passava, esse ceticismo ia sendo superado. E acho que a gente está num momento muito importante porque agora acho que pouca gente tem dúvida que é uma realidade, pouca gente tem dúvida que tem muita coisa para fazer. E a gente tem pessoas que começaram cedo e estão melhor preparados, e tem as pessoas, né? O outro lado dessa conversa, que é o pessoal que estava torcendo para um improvável, quase impossível adiamento, e agora chegaram à conclusão que não vai ter, né? Então, acho que é um momento de transformação. Uma das coisas que a gente sempre fala é que a reforma tributária, ela transcende o mundo tributário, né? Na verdade, talvez a parte menos complexa é de como a gente vai calcular imposto a partir de agora, ainda mais no Brasil, que a gente está acostumado a ter bastante complexidade, e ela tende a diminuir. Acho que o efeito grande que a gente vai falar bastante é o efeito no dia a dia das pessoas e dos negócios e como é que a gente consegue evoluir sem que isso seja um problema e que isso seja uma oportunidade das pessoas se reinventar e ser mais eficiente. Nathalie. Eu acho que, assim, até levando em consideração o que você falou, Rezende, é um momento muito importante hoje para as empresas. É um momento de decisão, porque você acaba tirando um pouco vamos dizer assim, o protagonismo que a área tributária tem dentro das empresas de ser um fator determinante para os negócios, porque você tem hoje a carga tributária, ela fazendo parte do preço, como é hoje, é um fator muito importante para as empresas. Então, eu acho que o ponto positivo da reforma é você isola a parte tributária do preço e você acaba trazendo a área tributária como mais estratégica e muito menos operacional para dentro da empresa. O que eu acho que, assim, a gente vai acabar sofrendo um pouco desse longo período de transição que tem na reforma tributária, onde as empresas vão conviver com os dois sistemas de tributação durante um bom período e um pouco ainda a falta de estar claro as regras de como que será esse futuro. Então, as pessoas que estavam torcendo aí para não acontecer a reforma, e as pessoas que estavam torcendo para acontecer a reforma, está tudo meio que misturado hoje, porque a reforma é uma realidade, mas ainda não temos algo muito palpável nas mãos de como será, né? Estamos numa semana bem decisiva, com o Senado resolvendo vários temas agora e quem sabe a gente poder ter aí a regulamentação para poder efetivamente andar com a reforma. O que vocês acham que vai ser, nesse primeiro momento, o maior gargalo? Onde a gente vai precisar desatar mais nós dentro das organizações? Acho que primeiro é entender que a reforma é uma coisa que afeta todo mundo, né? Então, pegando o que a Nathalie falou sobre a desconstrução de como a gente viveu até hoje, né? Se pegar aí os últimos 40, 50 anos, tributo faz parte do preço, faz parte do custo, é estratégico. E a gente tem várias pesquisas, e eu vou usar elas bastante, tanto nacionais como os internacionais, que mostram que o nível de necessidade da parte fiscal estar entranhada na operação no Brasil é muito acima da média e, portanto, está tudo muito envolvido. Então, você tem empresas que têm vantagens competitivas muito mais por questões fiscais do que por questões de competência ou de diferencial de produto, por exemplo, né? Isso tende a acabar e seguir uma tendência global, que o tributo é um fato do negócio, mas não deve ser estratégico para nenhuma operação. Então, nesse momento, acho que essa primeira transformação é a mais importante quando você passa. A gente tem, às vezes, ontem mesmo eu estava com um cliente, na alta direção do cliente, que ele falou exatamente isso. Então, a gente vai ter que botar toda a empresa para rediscutir precificação,
custo, estratégia de logística. E quando ele falou isso, eu falei, então, essa etapa foi cumprida. Tá? E acho que o desafio é esse, é que as empresas entendam que é uma jornada que não depende ou está circunscrita só à parte fiscal. E como a Nathalie falou, é uma jornada longa e que você ainda não sabe como é que ela vai chegar no fim, no detalhe. Então, como toda transformação, geralmente fica mais complicado para depois ficar melhor. A gente está nessa fase de começar essa jornada de transformação. Eu não sei se você tem sentido isso nos seus clientes, Rezende, mas também um pouco, eu acho que um pouco da dificuldade que a reforma traz é mudar o mindset das pessoas que trabalham com a área tributária, principalmente com a parte mais operacional no Brasil. Porque, assim, a gente tem aquela curva de existe alguma coisa nova, eu tenho medo dessa coisa nova, eu faço porque eu sou obrigada, mas eu tenho medo de que eu vou ser supérfluo no futuro. Então, a gente tem enfrentado um pouco disso. Acredito que todas as empresas, as pessoas entendendo o novo papel da área tributária, da área fiscal dentro das empresas, já que hoje o grande ativo da área tributária hoje em dia são as obrigações acessórias, é o cálculo, que é extremamente complicado por conta de vários tributos, várias obrigações acessórias que eu tenho que entregar diferentes e que tudo isso vai ser simplificado. Pelo menos é a promessa que a gente tem de simplificação. Então, trazendo a área tributária, tirando um pouco do operacional, trazendo para a parte mais estratégica, justamente porque o tributo não vai ser mais algo de peso dentro das negociações com os clientes, né? Então, acho que também mudar um pouco o mindset da equipe para que eles saiam um pouco do operacional e consigam também acompanhar essa mudança dentro da empresa de vir para o lado mais estratégico também. Vou aproveitar essa sua provocação, porque a gente faz pesquisas. Então, a última pesquisa que a gente fez de Texto da Manhã, que foi no início do ano, a pergunta que a gente sempre faz é sobre o tempo que se gasta nas atividades, né? E uma constante é que 70%, 75% do tempo que o time fiscal gasta no seu dia a dia é justamente com essa parte de, vamos chamar acessória, né? Que não é calcular e recolher um imposto, é dar informação, discutir com o fisco e tentar resolver questões que não são financeiras no sentido de recolher um imposto, né? E é justamente aí que a reforma vai atacar. Existia, acho que ainda existe em alguns lugares, uma perspectiva, uma expectativa de redução de carga. A reforma não se propõe a isso. Ela vai redistribuir a carga. Obviamente vão ter lugares e situações que vão ficar mais caros, outros vão ficar mais baratos. Mas o que vai mudar é justamente essa parte que hoje é 70% a 75% do trabalho dos profissionais da área fiscal. Então, você falar que 70% a 75% do teu trabalho em qualquer atividade que você faça vai mudar drasticamente, causa realmente toda essa parte de impacto de tentar entender, tentar saber que isso é uma oportunidade, não é um desafio, ou é um desafio que gera oportunidade e não risco, né? Então, acho que isso realmente é bem comum. Tá? Deixa eu puxar a tecnologia para a nossa conversa. Como é que vocês avaliam a chegada de novas tecnologias? Pode ser uma inteligência artificial, pode ser nuvem ou qualquer outra automatização, já que vocês estão falando aí de processos que tendem a dar mais agilidade, competitividade. Estou entendendo que, pelo que vocês estão colocando, a competição é cada vez mais acirrada. Então, quanto mais se conseguir ali um valor para a empresa progredir diante da concorrência, melhor. Quanto mais rapidez também, obviamente com precisão. Como é que vocês veem a chegada de tecnologias no geral? Eu vejo de uma forma muito otimista, né? Eu não sou daquelas pessoas que acham que vão ser substituídas pela inteligência artificial. Então, eu acredito que a chegada da tecnologia nas empresas, essas tecnologias mais modernas, elas realmente vão ajudar a gente a ganhar agilidade, a automatizar processos que hoje em dia são muito manuais e que também com a reforma tributária vão ser extremamente simplificados, ou esperamos que sejam simplificados, para realmente tirar aquela parte pesada dos 70%, 75% que a gente tem de fazer cálculo, entregar obrigação acessória, explicar para um estrangeiro por que o Brasil, a precificação é diferente. Então, assim, toda essa parte mais operacional que a gente consegue fazer com a tecnologia, que hoje você faz de uma forma repetitiva, de uma forma mais desgastante, se a gente consegue utilizar a tecnologia, é muito bem-vindo.
Então, por exemplo, dentro da AWS, a gente usa muito tecnologia para analisar tendências de mercado, para analisar potenciais erros de notas fiscais. São um volume, assim, gigantesco de informações que, se a gente utilizasse pessoas para fazer isso, levariam meses para ter algum tipo de solução, né? Então, a integração da tecnologia e da inteligência artificial é realmente uma coisa transformadora que vai gerar escalabilidade e ganhar agilidade dentro da empresa para você poder responder para o seu negócio de uma forma ágil as informações que eles precisam para alterar o curso, ou para fechar um contrato, ou para tomar decisões estratégicas. Eu acho que é uma coincidência muito interessante, porque a gente está no meio de uma transformação tecnológica, principalmente com a vinda em maior escala da inteligência artificial, e a transformação tributária em função da reforma tributária. Então, combinar os dois é bem interessante. Se a gente olhar o histórico, até porque no Brasil a parte de tributação, né, de compliance eletrônico é muito avançada, a gente tem nota fiscal eletrônica há 20 anos, né? Está chegando na Europa agora, só para dar um exemplo que todo mundo conhece. Já tem um nível de automação alto. Talvez não seja tão alto quanto as pessoas imaginam. Pelas nossas pesquisas, 90% das empresas afirmam que tem algum nível de automação na sua função fiscal, o que é bem alto. Mas quando a gente começa a mergulhar nisso, a gente vê que a automação é uma automação conservadora. Estou falando, obviamente, da parte fiscal. É uma automação que cuida justamente do exemplo da Nathalie, de captura de informação. É muito eficiente em substituir o trabalho repetitivo, mas ainda é no nível muito baixo. Isso, hoje em dia, é mais focado em captura, robôs, etc. Quando você traz a inteligência artificial para essa conversa, não só no Brasil como no mundo, ela está entrando pelo esse mesmo caminho, na parte operacional, na parte de captura e processamento de dados, que é a parte mais, digamos assim, mais sob controle, né? E a gente tem visto que a expectativa é muito grande, porque ao você combinar as duas coisas, né, você pegar, de um lado, uma movimentação da estrutura fiscal e do outro, a tecnologia, você faz uma transição mais fácil, faz uma transformação mais fácil, porque você meio que mistura as duas coisas, né? Você não muda a legislação e muda o jeito de fazer as coisas, você muda as coisas em conjunto, né? Então, alguns exemplos que a gente tem, né? Hoje em dia, se você for perguntar para as empresas, apenas 14% dizem que usam inteligência artificial na parte fiscal. Mas se você for ver, tanto no Brasil como no mundo, qual é o skill que a área fiscal mais busca, hoje em dia já não é mais skill fiscal, é skill de tecnologia com foco em inteligência artificial. Então, é um caminho que parece que é um caminho sem volta e é muito promissor. Eu concordo que não é uma dificuldade que vai gerar das pessoas perderem, né, a atividade. Na verdade, vai substituir essas atividades que são muito difíceis de fazer. E também começamos a ver alguma coisa de projeção, né? Tem toda uma outra área que acho que a inteligência artificial ajuda a gente, é com projeções, né? Cenários, simulações. Você para de olhar para trás e começa a olhar para frente, né? E usando aqui, aproveitando que a gente está aqui falando com a AWS, né? A gente também precisa de ter uma outra tecnologia que há 4, 5 anos atrás era muito pouco utilizada na parte fiscal, que era o cloud, e hoje já passou de 52%. Considerando que são informações muito sensíveis, as pessoas tinham resistência. Essa resistência mudou bastante, e uma coisa meio que auxilia a outra. Você ter inteligência artificial é interessante, mas se você não tiver os dados na nuvem, ela perde um pouco da capacidade de entregar resultado. Então, você tem que combinar as várias tecnologias, seja a inteligência artificial, seja a parte de cloud e outras tecnologias que já existem. E indo além, pensando no que você estava falando, é claro que quando a gente está falando aqui, a gente está falando de uma média do Brasil, né? Então, tem muitos Brasis dentro desse Brasil. Tem aquelas empresas que estão mais avançadas, tem aquelas que ainda estão fazendo o dever de casa e talvez tendo aí esse trabalho de coletar melhor dados, mas vindo para as mais evoluídas, muitas vezes a gente repara também que tem empresas, sobretudo aquelas que vão crescendo rapidamente, já estão num outro nível, de uma troca de informação que às vezes não é tão fluida, né? Você tem departamentos, você tem unidades de negócios, cada uma com a sua, talvez aqui vindo para o universo de vocês, com a sua contabilidade, os seus dados, e integrar tudo isso de uma maneira ágil, com tecnologia, é também, eu imagino, um desafio, né? É um desafio muito grande. E ainda mais com a reforma vindo, porque a reforma ela vai obrigar a gente a olhar para quase todas as áreas dentro da empresa.
Não é uma reforma que, não, é simplesmente eu vou mudar o imposto X para o imposto Y. Não, é uma reforma que muda o conceito de como a gente trabalha aqui no Brasil. Então, eu tenho que olhar para os contratos que eu fecho com fornecedores, eu tenho que olhar para os contratos que eu fecho com os clientes, eu tenho que tomar uma decisão sobre o preço que eu vou praticar com esses clientes. Então, eu tenho que olhar para toda a minha área de supply chain, minha área de logística, onde hoje eu vou estabelecer os meus centros de distribuição, onde as minhas unidades de negócio. Então, é uma reforma que obriga as áreas a interagir. E isso tem sido puxado, até queria ver a opinião do Rezende, mas assim, do que eu tenho visto, tem sido muito puxado pela área tributária dentro das empresas, porque é uma necessidade que a gente tem de informar para essas áreas, olha, vai mudar e a gente vai precisar mexer em contratos, vai precisar mexer em decisões estratégicas, né? Eu posso dizer que assim, a regra geralmente vem da área fiscal e a área fiscal justamente tentando mobilizar as outras áreas e as outras atividades para trazer, para conversar sobre o assunto. Então, falando sobre o que você disse sobre informação. Primeiro, a comunicação principal é botar todo mundo na mesma base, dizendo, ó, vai ter uma mudança significativa e vai se envolver várias áreas. Então, dando um exemplo, pegando o que a Nathalie falou, talvez uma das maiores disrupções que a gente vai ter vai ser justamente na nossa cadeia de suprimento, tá? Para quem não tem muita noção, mas acho que todo mundo vai conseguir relacionar, existem muitas fábricas que são criadas em lugares por causa de incentivos fiscais ou centros de distribuição que são em alguns lugares por causa de incentivos fiscais. Então, quando você olha isso do ponto de vista fiscal, é bem positivo. Mas quando você olha do ponto de vista logístico, às vezes não faz muito sentido. Então, existem produtos que saem de São Paulo, vão a Goiás para depois ir ao Rio. Por quê? Porque o benefício fiscal, de maneira bem simplória, paga essa diferença e ainda sobra alguma coisa. Então, se você tira esse benefício fiscal, tira esse efeito, a mudança logística vai ser bem grande. E para isso, sim, o pessoal fiscal pode até dar suporte, mas quem vai ter que sentar e pegar as informações dos vários setores da empresa para discutir a logística é o time de logística, né? Isso é só um exemplo, acho que a Nathalie falou de vários, tem parte de precificação, tem a parte de contratos. É tão abrangente que eu gosto de dar um exemplo que as pessoas às vezes não acham que é importante. Até a parte de folha é relevante, porque uma das maiores despesas que todo empregador tem é a parte de benefício de saúde, né, de plano de saúde. O plano de saúde, para ser... a despesa do plano de saúde, para dar crédito, ela precisa estar dentro da legislação e do acordo coletivo. Então, se você não tem isso dentro do acordo coletivo, você tem uma perda financeira importante. Mas quem vai resolver isso? É o pessoal de folha e o pessoal de negociação com as entidades sindicais. É só para mostrar como, de um lugar que você não imagina que tem impacto. A maior despesa de pessoal depois do salário, ela vai ser mais cara ou mais barata, dependendo de como você encarar isso perante a legislação fiscal, só para dar um exemplo. Então, eu acredito que esse modelo de negócio, esse modelo de trabalhar em silos que hoje a gente vê, então, cada área muito centrada no que ela faz, com essa revolução que a gente está tendo de inteligência artificial e com a reforma tributária também como um motivo para as áreas poderem se unir, eu acho que isso vai acabar. As áreas elas vão perceber, a empresa vai perceber que ela tem que trabalhar muito mais de uma forma mais sincronizada para poder hoje não depender do benefício fiscal unicamente que a gente tinha no passado, sendo que agora ele vai acabar por conta da reforma. Então, você tem que desenvolver outros métodos para você entender aonde que você vai conseguir ter um ganho efetivo que não seja simplesmente dependendo da área fiscal, conseguir um benefício, ou conseguir um crédito, ou conseguir uma redução. Então, você vai ter que ter hoje as áreas muito mais alinhadas para poder chegar num resultado positivo para a empresa. E ouvindo vocês dois falarem, a gente está aqui, obviamente, falando de tecnologia, a gente está falando de reforma tributária, mas, no fundo, tem pessoas. Então, o que vocês estão dizendo é que vai haver tanto uma mudança do profissional específico que cuida disso, da parte tributária, mas também de outros profissionais
de diversos segmentos que também vão ter que parar para repensar essa cadeia como um todo, né? Os profissionais vão mudar também. Ah, com certeza. Eu acho que, assim, como o Rezende falou, o que as empresas mais procuram hoje dentro da área tributária e dentro das outras áreas são pessoas que tenham skills para lidar com a nova tecnologia que vem vindo, né? Então, a maioria das empresas hoje já tem uma área de tax transformation, exatamente para trazer essa tecnologia para dentro da empresa, para poder auxiliar no trabalho fiscal e dentro de outras áreas também. Então, é uma coisa que é um movimento que é inevitável e quanto antes a gente entender o benefício dele, como ele pode se transformar em um ganho estratégico para a empresa e até para o gestor da própria área, né? Eu acho que quanto antes a gente entender isso, melhor para a nossa vida e para a própria empresa. Eu diria que olhando os skills necessários, né, o pessoal da área fiscal sempre valorizou muito o conhecimento específico, né? Com o passar do tempo, a gente viu pela primeira vez o conhecimento não específico de impostos não ser a prioridade. Ou seja, o pessoal da área fiscal quer pessoas que conheçam da área fiscal, mas entre ter uma pessoa que tenha um conhecimento tecnológico e aprenda o fiscal, ou um cara fiscal que aprenda tecnológico, está se preferindo pela primeira vez em muito tempo. Aí eu imagino que seja a mesma coisa em outras áreas. Então, é uma questão de equilíbrio, mas, sem dúvida, é a adaptação à nova necessidade. Eu acho que, no caso do Brasil, especificamente, da área tributária, especificamente, você tem ainda, em cima disso, o conhecimento tributário novo, né? De tudo que está acontecendo agora. Rezende, a gente não está aqui por acaso. Vocês têm uma parceria. Queria que você falasse um pouquinho do que vocês têm desenvolvido em conjunto. Claro, eu vou começar falando, a gente tem uma plataforma de simulações, né, que a gente chama o TaxBrain, que, na verdade, a gente captura as informações da empresa, informações reais da empresa, e faz simulações para a reforma tributária. Essa plataforma é toda cloud, toda na AWS, e hoje a gente tem, se eu não me engano, 28 agentes lá da AWS, lá usando os agentes do Bedrock. Eu não sou... Agente de IA, não é um agente, uma pessoa, um agente de IA, só para esclarecer. Agente de IA, exatamente. Agente de IA básico lá, que a gente desenvolveu dentro do ambiente da AWS, tá? Que hoje ajuda a gente a fazer algumas coisas. Tem um pedaço que é justamente a captura de informação e a limpeza de dados, e tem outro pedaço que é a aplicação da legislação nos cenários. Então, essa plataforma hoje consegue simular de hoje até 2033, né? Cada ano tem as modificações que vão sendo feitas, quais são os cenários das empresas em função da nova legislação, com dados que vão desde você olhar o macro, ou seja, o DRE, ou fluxo de caixa macro da empresa, e o micro, que vai até um item específico, a precificação daquele item, o custeio daquele item. Tá? Isso tudo é possível porque a gente tem, além do nosso conhecimento tributário, tem, sem dúvida, o apoio da AWS em ter não só o ambiente, mas ter a disponibilização dos agentes de IA, que a gente acha que vai ter ainda, provavelmente vão ter mais, porque a legislação, como a Nathalie falou, ainda está evoluindo. Então, a gente vai ter que ter agentes novos, porque eles fazem duas coisas, né? Eles fazem o cálculo, que é o que todo mundo imagina, né? Mas a gente acha que o cálculo, ele, na verdade, é só um indicador do que é prioridade, do qual é o volume de impacto de uma determinada situação. O que agrega mesmo valor é você ter os insights. A gente falou aqui um pouco de logística, vai ter que mudar e tal. Então, se eu pego uma empresa específica, eu tenho que dar insight e falar, olha, esse centro de distribuição aqui não faz mais sentido. E isso é que esse sistema está se propondo a fazer. E, para isso, ele precisa ter não só a inteligência tributária, mas a inteligência negocial, que só é possível manuseando dados massivos e com a ajuda de diversos, né, agentes de inteligência artificial, que, nesse caso, são os da AWS. Dá a entender, ouvindo falar assim, que as máquinas vão fazer quase tudo. Mas eu tenho quase certeza que não. Estava conversando antes da gente aqui começar o nosso episódio com a Nathalie. A Nathalie entende muito, né? Ela é especialista. E como vocês estão colocando que é um cenário que ainda é meio, vou chamar assim, de móvel, e vai mudar, né? Não só, mesmo quando essas bases estiverem mais estabelecidas, o cenário competitivo, ele é dinâmico. Ele está o tempo inteiro exigindo esses insights que você colocou, Rezende. Mas voltando para esse lado mais humano, Nathalie, onde entram os humanos nessa história, ou essa parceria híbrida, a sua inteligência de outros colaboradores que entendem muito daquele assunto, para
treinarem, adaptarem e usarem, saberem usar. Porque muitas vezes pode parecer que tem um dashboard lá bonitão, mas o que você faz com essas informações? E aí eu acho que entra o lado humano. Queria que você explorasse um pouco. Não, exatamente o lado humano que vai treinar os agentes de IA para que eles possam chegar na análise de tantos cenários quanto a gente gostaria de verificar. Então, lá na AWS, por exemplo, neste momento, que a gente não tem ainda a legislação consolidada, a regulamentação da reforma tributária, a gente tem que ter várias assumptions aí, assunções de cenários. Olha, a gente acha que a legislação vai ser dessa forma e isso IA não pode dar para a gente, né? Porque IA não tem 28, 25 anos de experiência na área tributária. Então, a gente tem que ensinar o agente de inteligência artificial como que ele tem que se comportar. E eu acho que isso não acaba nunca, porque a máquina ela tem uma capacidade ilimitada de aprender, mas ela não tem a experiência prévia, que é o que a gente tem dentro da área tributária. E saber onde aplicar esses cenários, né? Então, o output da inteligência artificial, o que a gente vai fazer com isso? Para quem que a gente leva isso para analisar? Então, é a gente que tem a experiência dentro da empresa, a gente sabe quais são as áreas que vão ser mais afetadas e qual a informação que você tem que dar para diferentes áreas. Então, a informação para um CFO é diferente para uma informação que você vai dar para um diretor de tax, que você vai dar para a sua área de supply chain, ou você vai dar para a sua área de operações, ou para a sua área de vendas. Cada um tem a informação é a mesma, mas cada um tem um interesse diferente nessa informação. Então, eu acho que essa parte nunca vai deixar de ser dominada pelos humanos. Queria agora trabalhar com vocês numa rodada final. A gente explorou presente / futuro próximo, mas olhando assim, mais no médio, longo prazo, o que vocês estão vendo de desafios, o que a gente ainda vai ter que trabalhar muito para tornar mais eficiente todo o processo, pegando aí essa reforma que está vindo, chegando aos poucos. Olhar de futuro de vocês, Rezende. Eu acho que a convergência entre o que a tecnologia dá para a gente, a capacidade que a gente, como seres humanos, vai ter de explorar isso na medida certa é o grande desafio. Porque, como a Nathalie falou, a tecnologia tem vários recursos e recursos, até certo ponto, ilimitados ou muito superiores ao do ser humano. Mas tem algumas coisas que a gente precisa do ser humano para fazer e essas vão ficar mais importantes ainda. Para sair do abstrato, acho que skills negociais, trabalho em equipe, análise de risco e ponderação de cenários dinâmicos são coisas que a IA pode até dar dado para a gente, mas quem vai tomar a decisão sempre vai ser um ser humano. Então, pegando só o exemplo que a gente deu de simulação, você vai ter diversos cenários e, como você mesmo falou, esses cenários eles interagem. Então, tem uma empresa que vai escolher um caminho, isso vai interagir na outra empresa que ia escolher um caminho, vai mudar e assim sucessivamente. Tenho certeza que a tecnologia vai mostrar todos esses cenários para a gente e vai ponderar eles, mas quem vai tomar a decisão de qual é o melhor cenário e levando em conta o fator humano, e o fator humano não é só o fator de quem está decidindo, mas o impacto que isso causa nas pessoas que estão próximas, nas pessoas que estão distantes, isso acho que vai ficar sempre ser decidido por um ser humano e acho que o futuro é como é que a gente consegue transformar o recurso tecnológico como se fosse, na verdade, um apêndice do que é da capacidade humana e não num substituto, né? Acho que é esse que é o desafio, como é que a gente põe isso na prática, sabendo que, embora o ser humano vai conseguir intelectualmente alcançar isso, a sociedade, né, e a parte, digamos assim, mais emocional das pessoas demora um pouco a se adaptar e a gente tem que buscar esse equilíbrio para não acelerar muito, mas também não demorar muito. Nathalie, sua visão de futuro? Olha, eu acho que toda essa parte tecnológica vindo e a reforma tributária, eu vejo com eu não sei se eu sou uma pessoa muito otimista, mas eu vejo de uma forma muito positiva para as empresas, principalmente para a área tributária, para a área fiscal, porque você tira um pouco a área fiscal daquele lugar de peso para a empresa. Então, é uma área que tem muita gente fazendo um trabalho muito operacional, muito repetitivo, e você alça a área tributária ao mesmo patamar das outras áreas de empresa, da empresa, onde você tem um lugar dentro da mesa
Você tem um lugar na mesa de negociação, você participa das decisões estratégicas e você é um aliado do negócio. Você deixa de ser um peso para a empresa para você virar um turn point para aquela empresa. Então, dependendo da decisão estratégica que você toma dentro da sua área tributária, você tem um ganho, uma perda muito grande para a empresa. Então, eu acho que esse vai ser o papel do profissional do futuro. Então, você saber aliar os dados gerados pela inteligência artificial ou por qualquer outro tipo de tecnologia. E você saber onde aplicar esses dados e o que fazer com ele vai ser o grande diferencial do profissional da área tributária do futuro. Eu acredito dessa forma. Perfeito. Conversei com Nathalie Sroor, Head de Tax Planning na AWS Brasil. Obrigado, Nathalie. Muito obrigada pela participação aqui. E com o Luiz Fernando Rezende, sócio-líder de consultoria tributária na Deloitte. Obrigado, Luiz. Obrigado, um prazer. Eu agradeço especialmente a você que nos acompanhou em mais um episódio da série Futuro Inteligente com Deloitte e AWS. Até o próximo episódio.